Olá pessoal, boa noite. Perdão para vocês pelo ocorrido, né? Eu tentei usar aqui outros equipamentos os que eu uso tradicionalmente para fazer a live, deu problema e agora novamente vou fazer aquela live manual, né? Aquela live via celular. Então aqui estou usando o celular. Então isso me traz dificuldades até para que eu acompanhe as mensagens que vocês mandam, mas o importante é fazer a live na data correta. Então vou ter uma certa dificuldade. Quando eu comecei a live agora há pouco, eu cheguei a ver que algumas pessoas perguntaram pela não disponibilização dos vídeos, e vou novamente cobrar da editora Juiz Podium para que esses vídeos sejam disponibilizados até amanhã. Eu achava que já estavam no ar, agora eu mesmo vou conferir para ver se eles estão sendo disponibilizados ou não. Mas muito bem, a gente comentou na live passada até o capítulo 14 do livro, e hoje finalmente chegamos ao capítulo 15, que é o último livro, o último capítulo do nosso livro de Direito Tributário. Este último capítulo fala do Simples Nacional. A base dele é a Lei Complementar 123 de 2006, que apesar de muitas pessoas chamarem o sistema de super simples, na prática essa lei é uma lei bastante complicada porque ela é uma lei que trata de diversos ramos de direito. Ela traz regras sobre licitações, preferência para as empresas públicas e para as empresas de pequeno porte e microempresas. Ela traz regras de direito do trabalho, ela traz regras de direito empresarial, registral, traz diversas regras. Você tem capítulos com artigos com diversos parágrafos, parágrafos com letra até D, F, J, K, parágrafos gigantescos. Então é uma lei relativamente complexa. E aqui, claro, a gente não vai abordar toda a lei, não haveria tempo para isso. Eu vou dar as diretrizes no tocante ao que nos importa na matéria de direito tributário. Nós vamos trabalhar essencialmente nos aspectos tributários do Simples Nacional. Em primeiro lugar, desde que a Constituição foi promulgada em 88, ela já previa um tratamento jurídico diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Tratamento jurídico, não apenas tributário. Houve leis que deram esse tratamento, existia a lei do Simples Federal, era assim chamado porque a palavra federal se refere à União, englobava apenas tributos federais. Nessa época existiam também leis de sistemas simplificados de tributação estaduais, municipais, o DF tinha um tal de Simples Candango. Então, na realidade, a sistemática ela era diferente em cada estado da federação, às vezes em cada município do mesmo estado, de forma que era necessário criar um sistema nacional. E a palavra nacional não se refere apenas à União. Então foi feita uma emenda à Constituição, a emenda constitucional número 42, que previu a criação de um sistema nacional, englobando não apenas tributos federais, mas englobando também o ICMS estadual e o ISS municipal. E aí em 2006 foi promulgada a Lei Complementar 123 de 2006, criando esse sistema nacional. Muito bem, muita gente apressadamente diz que o Simples Nacional é um sistema de imposto único, ou pelo menos uma migração para um sistema de imposto único. Não é. Na realidade, você que opta pelo Simples Nacional, você continua pagando todos aqueles tributos englobados pelo Simples Nacional. Só que você paga com um recolhimento unificado, uma guia só. Um percentual progressivo sobre o seu faturamento. Vejam, a ideia do Simples Nacional é fundada no princípio da isonomia. Tratar diferentemente quem tem diferença e aí essencialmente de capacidade contributiva. Você percebe que as micro e pequenas empresas, que são as que mais geram emprego no país, precisam de uma proteção para conseguirem concorrer no mercado. Não é fácil para o mercadinho do Zé concorrer com o Carrefour. Então se cria um sistema simplificado que, via de regra, é favorecido. Eu estou dizendo via de regra porque não há 100% de certeza disso. Quando você cria uma empresa, você tem que analisar qual o setor que a empresa vai atuar, ter uma previsão de qual será o faturamento, qual será a receita bruta, para verificar se ela poderá optar pelo Simples Nacional e se essa opção é melhor do que a opção pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Via de regra é. Mas para quem por exemplo, tem uma folha de pagamento muito pequena comparada com a receita bruta, às vezes não é tão bom assim. Então tem que calcular para ver o que é melhor. Mas via de regra, isso diminui a burocracia, claro, recolher só uma guia, você tem obrigações acessórias mais simplificadas e diminui também a carga tributária. Via de regra, repito, aqui o sujeito que opta pelo Simples Nacional estará submetido. Agora, como eu falei para vocês, ele continua recolhendo todos aqueles tributos, só que de uma vez só. E isso é fundamental, porque aqueles tributos têm destinações específicas que são diferentes de um para o outro. Vejam,
Quem recolhe o Simples Nacional, dentro do Simples, estará recolhendo o Imposto de Renda e IPI. E esses dois tributos formam a base de cálculo que vai servir para que você verifique quais os valores a serem repassados para os fundos de participação. Lembrando, na live passada nós falamos de repartição de receitas tributárias e acho que ficou claro para todo mundo que fundo de participação de Estado, dos municípios e fundo para os setores produtivos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vem de 49% da arrecadação do IPI mais imposto de renda. Quem recolhe tributo para o Simples Nacional tem um pedaço que equivale ao imposto de renda da pessoa jurídica, um pedaço que equivale a IPI, e esses pedaços vão ser divididos nos fundos de participação. Também dentro do Simples você estará recolhendo a contribuição previdenciária patronal, e essa grana tem vinculação a pagamento de despesas da Previdência, então essa vinculação é mantida. Se você vai lá para o fim da lei, quando terminou o texto da lei, vem os anexos, nos anexos aparecem as alíquotas do Simples Nacional de acordo com a atividade que você realiza. Dê uma olhada nesses anexos, veja que é uma alíquota progressiva, a alíquota mais pesada para quem tem maiores receitas brutas, mas você vê também aquela alíquota como é que ela é subdividida, qual o pedacinho que equivale ao ICMS, qual o pedacinho que equivale ao IPI, qual o pedacinho que equivale ao imposto de renda das pessoas jurídicas, mantendo-se as destinações. Então você na realidade recolhe vários tributos numa guia de recolhimento só. Facilita a sua vida, normalmente diminui sua carga tributária, mas são mantidas as destinações previstas em lei. No nosso capítulo 15 é que a gente trata do Simples Nacional, né? Esse capítulo 15 começa na página 821, a gente fala do conceito, mostrando que é um sistema favorecido, não só tributário, mas que tende a diminuir a burocracia e a carga tributária que estão submetidos em microempresas e empresas de pequeno porte, certo? Depois a gente vai para o conceito de microempresa e empresa de pequeno porte. De cara se fala num conceito que toma como base a receita bruta. Quem tem receita bruta anual de até 360 mil reais se enquadra no Simples Nacional como microempresa. Certo? Microempresa que, portanto, vai ter alíquotas bem melhores, bem mais favorecidas do que as alíquotas aplicáveis para as empresas de pequeno porte, que são aquelas que vão ter receita bruta, desculpem, não faturamento, receita bruta, de mais de 360 mil reais até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Né? Então, atentar para os limites. Né? Então, você tem 4 milhões e 600 mil reais, desculpem. Então, a lógica do Simples Nacional, inicialmente, é essa, de trazer uma tributação favorecida, simplificada e favorecida, 4 milhões e 800, corrigindo. Uma tributação simplificada e favorecida para essas empresas. Agora, de cara, a Constituição previu o estabelecimento de condições de enquadramento diferenciadas por Estado. O que é isso? Vejam só. No momento em que eu digo que quem tiver faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais pode ingressar no Simples Nacional e, portanto, via de regra, vai ter uma tributação mais reduzida, no momento que eu faço isso, para São Paulo, ok. Mas para os estados menores, com menor participação do PIB, com empresas menores, isso poderia significar o enquadramento nessa sistemática de uma proporção muito grande de suas empresas. Boa parte das empresas ingressarem no Simples Nacional e isso repercutir numa queda brutal de arrecadação. Então, por conta disso, a lei passou a prever cortes, de forma que os estados que tenham participação no PIB de até 1% de participação no PIB, podem optar por a inclusão do Simples quanto aos tributos estaduais ser feita somente para quem tiver receita bruta anual de até 1 milhão e 800 mil reais. Vejam, eu estou dizendo que está na lei como cumprimento da autorização dada pela Constituição, de condições de enquadramento diferenciados para o Estado. Aí o que é que vai acontecer? A empresa que tiver receita bruta maior do que isso, ela não poderá recolher o ICMS estadual pelo Simples Nacional, mas ela continua no Simples para efeito dos tributos federais. O Simples para ela se transformará num Simples somente federal. Isso também vai acontecer com todos os municípios que estiverem dentro daquele estado que fez a opção. Os municípios acabam embarcando nessa opção, porque as empresas que não recolhem ICMS, via de regra, recolhem ISS. Então, naquele estado que fez a opção por limitar o teto, né, para a inclusão do Simples quanto a tributos estaduais para 1 milhão e 800 mil reais, naquele estado também vai valer um teto de
1.800.000 para os municípios. No município que o sujeito tiver receita bruta acima de 1.800.000, o ISS será recolhido fora do Simples. O cara ficará no Simples apenas para o efeito federal. Isso vale para todos os estados que fizerem a opção. Para os que não fizerem a opção, mesmo tendo participação do PIB inferior a 1%, não fizerem a opção, ou que façam ou que não possam fazer opção, né? Não fizeram opção porque não podem, porque quem tem participação acima do PIB não pode fazer opção, então vai haver outro subteto, que vai ser o subteto de 3.600.000 reais. Então o subteto vai ter para todo mundo, certo? Então o limite de 4.800.000 reais é somente para que você se inclua no Simples Nacional quanto a tributos federais, porque quanto a tributos estaduais e municipais vai haver subteto, ok? Muito bem, agora, não basta que você esteja dentro desse limite de faturamento para que você possa fazer a opção pelo Simples Nacional. Existem atividades, existem algumas composições societárias, existem alguns fatos que podem levar você a ser proibido de ingressar no Simples Nacional. São as situações de vedação à opção pelo Simples Nacional. Essas vedações nós tratamos a partir da página número 829. E a gente tem dois tipos de vedação, que são as vedações plenas e as vedações parciais. Quando se fala em vedação plena, a gente tem que lembrar que o Simples Nacional não traz medidas apenas de redução de carga tributária, apenas tributária. Traz várias outras vantagens no regime jurídico diferenciado, certo? Então, quando se fala vedação plena opção, a lei vai citar situações em que as empresas que nelas estejam não poderão gozar de qualquer benefício tributário ou extratributário previstos esses benefícios na lei do Simples Nacional, na lei complementar número 123 de 2006. Se vocês forem olhar para o artigo 3º, parágrafo 4º dessa lei complementar, que a gente aborda na página 830, vocês vão ver várias pessoas que não poderão fazer essa opção, certo? Então elas, mesmo tendo faturamento baixo, não poderão entrar no Simples Nacional. Atenção! Houve uma discussão lá atrás, na época do Simples Federal, certo? Que foi levada até o Supremo, alegando que haveria agressão à isonomia, de você excluir, mesmo que parcialmente, você excluir empresas com base na atividade exercida, mesmo que elas tivessem um faturamento ou uma receita bruta que se enquadrasse dentro do limite. Deixa eu dar um exemplo tradicional. Escritórios de advocacia, proibidos lá na Lei Complementar 123 de optar pelo, na Lei do Simples Federal, de optar pelo Simples Nacional. Aí o que é que o pessoal alegava? Peraí, o sujeito que tem um mercadinho, que tem uma receita bruta anual, suponho de R$ 1 milhão, ele pode optar pelo Simples Nacional. E o escritório de advocacia não? Então estão me discriminando com base na atividade que eu exerço? Isso não seria uma agressão à isonomia? Bem, o que o Supremo disse foi que seria cumprimento da isonomia. Lembre que nós falamos aqui que a ideia do Simples Nacional é reduzir a burocracia e a carga tributária também das empresas que são as maiores geradoras de emprego do país, microempresas e empresas de pequeno porte, certo? E que precisam da proteção estatal para concorrer com os grandes grupos, como o exemplo que eu citei do Mercadinho do Zé versus o Carrefour. Aí o Supremo disse, no caso de profissionais que exercem essas profissões liberais, como advogados, o advogado, se ele é um cara capacitado, ele consegue se inserir no mercado e ele não vai precisar de proteção estatal contra grandes grupos. É diferente você comparar coisas que estão simplesmente na prateleira, né? Na prateleira do Mercadinho do Zé, da prateleira do Carrefour, com uma atividade intelectual. Certo? Então, para o Supremo, não estou aqui defendendo a decisão, mas estou dizendo que para o Supremo não haveria discriminação, porque o profissional liberal não precisaria dessa proteção estatal para concorrer contra grandes grupos e também se entendeu que, por exemplo, o escritório de advocacia não gera uma quantidade de empregos relevantes para não advogados, né? Quando comparado com a empresa prestadora de serviço. Então o Supremo considerou constitucional, considerou cumprimento da isonomia, ou seja, considerou um tratamento diferenciado, justificável, razoável e proporcional. Então, inspirado nessa jurisprudência lá de trás, nós podemos dizer que são válidas também essas restrições que aparecem a certas atividades que não podem ingressar, pelo menos, no sistema simplificado de tributação. Mas aqui também se toma cuidado
para que essa melhoria de regime jurídico que é previsto para quem é microempresa e empresa de pequeno porte, ela não se transforme num mecanismo, né, numa porta aberta para que as pessoas simplesmente, de maneira artificial, ingressem no Simples Nacional para pagar menos tributos. Então, por exemplo, entre as vedações que aparecem lá no artigo 3º, parágrafo 4º da lei, aparece que não pode optar pelo Simples Nacional as empresas que sejam resultantes ou remanescentes de cisão ou qualquer forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores. Para que isso? Claro que alguns iriam ter a ideia, opa, minha empresa fatura 12 milhões de reais por ano. Não dá para optar pelo Simples Nacional. Então vamos fazer uma cisão, desmembramento, criar 6 empresinhas de 2 milhões e todas optam pelo Simples? Não pode fazer isso. Certo? Então, quem é resultante desse procedimento de desmembramento não pode optar pelo Simples Nacional pelo menos durante 5 anos. E mesmo depois de 5 anos tem uma vedação que não deixa de existir, que é relativa ao quadro societário. Vejam só, primeiro, não pode optar pelo Simples Nacional, pelo artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 1º, a empresa de cujo capital social participe outra pessoa jurídica. Então, se sua empresa tem no quadro societário André, pessoa física, e a empresa X limitada, sua empresa, essa pessoa jurídica aí, não pode optar pelo Simples Nacional, porque tem no seu quadro societário uma pessoa jurídica. Aliás, essa pessoa jurídica que faz parte do seu quadro societário também não pode optar pelo Simples Nacional, porque se você for lá para o inciso 7º, também não pode optar quem participa do capital de outra pessoa jurídica. Então, se a empresa A participar do capital da pessoa jurídica B, se a pessoa jurídica A participa do capital da pessoa jurídica B, nem A nem B pode optar pelo Simples Nacional, que estão proibidos tanto quem tem pessoa jurídica no seu capital, quanto quem participa do capital de outra pessoa jurídica. Depois aparecem regras que vão restringir os sócios, porque também poderia surgir a ideia, eu vou criar algumas empresas, ser sócio de várias, para que cada uma tenha um faturamento baixo e todas possam optar pelo Simples Nacional. Aí o que é que acontece? Se você for sócio de 2 empresas e as duas forem optantes do Simples Nacional, vai ser contado o faturamento global. Se você passar dos 4 milhões e 800 mil reais, você vai ser bicado para fora do Simples Nacional. Veja que o inciso 3 desse dispositivo, ele fala que não pode optar pelo Simples, empresa de cujo capital social participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, certo? Decorrente do Simples Nacional. Então é sócio de outra, você vai verificar se a soma das receitas brutas ultrapassa o limite. E se o sócio da empresa que quer optar pelo Simples Nacional for sócio de outra, mas que não está no Simples, uma empresa grande, aí o que você vai olhar é se ele tem mais de 10% dessa empresa grande. Se eu tiver mais de 10% de uma empresa que não está no Simples Nacional e também for sócio de uma outra aqui, eu vou ter que somar as receitas brutas também. Se a soma ultrapassar os 4 milhões e 800 mil, também não vai haver opção pelo Simples Nacional. Então aparecem aí diversas vedações e aqui eu quero destacar, você que está estudando para concurso público, Simples Nacional, apesar da matéria ser complexa, nas provas de tributário, o que cai são basicamente esses pontos que eu estou alertando para você. Basicamente, anota aí, o que cai? Primeiro, o conceito do Simples Nacional, o que é esse regime favorecido, não é regime de imposto único. Cai quem pode e quem não pode optar, e tem que lembrar dos limites de receita bruta, tem que lembrar também o que acontece se sua empresa crescer. Se sua empresa crescer e ultrapassar o limite, o que acontece? Você vai ser retirado do Simples. Aí você vai ter que olhar que às vezes a retirada do Simples ela tem efeito no mês seguinte, ultrapassou o limite de receita bruta no mês seguinte. Às vezes é só no outro ano. E tem casos, inclusive, que é retroativo. Por exemplo, no primeiro ano de atividade, você estoura a receita bruta, passa até de 20% do limite, 20% a mais do limite, você vai ser excluído do Simples de forma retroativa. Estava pagando já o Simples Nacional, estourou o limite, vai recolher os tributos segundo a sistemática normal. Vai recolher todas as diferenças de tributos, certo? De acordo com o regime normal de tributação. Então você tem que olhar direitinho em que casos vai retroatividade, em que casos vai ser a partir do próximo mês, em que casos vai ser para o ano subsequente. Isso é tudo colocado na lei complementar 123 e a gente explica isso. Se você olhar, tem gráficos falando dessas exclusões, quais são os momentos. Esses gráficos aparecem na página 826, logo no começo da página 826 aparecem os casos. E lembrar desse limite de 20%, né? Porque uma coisa é você criar uma empresa agora e desde já
começar a trabalhar com a receita lá em cima, ultrapassando em muito o limite do Simples Nacional. Se você não criar uma retroatividade nesse caso, muita gente que já sabia que a empresa iria ser grande, está criando uma coisa já de grande porte. Aí eu vou optar no Simples Nacional porque eu passo um ano, quando eu estourar a receita eu saio, mas passo um ano pagando menos. Então nesse caso, meu amigo, vai haver retroatividade. Agora, se seu excesso foi de até 20%, aí você diz, pô, não pode ser uma coisa que não era programada, não pode a empresa simplesmente ter faturado um pouco mais, você vai ficar fora do Simples, mas não vai ser, não vai sair do Simples de maneira retroativa. Então atenção para esses aspectos. E atentar também que no ano de início da atividade, o limite não será de 4 milhões e 800 mil reais não, nem 360 mil para microempresa e empresa de pequeno porte. Claro que você tem que proporcionalizar. Se o cara, por exemplo, iniciou suas atividades em setembro, o ano para ele só vai ter 4 meses, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, se você disser que o limite aí vai ser de 4 milhões e 800 mil, 4 milhões e 800 mil para um trimestre, equivaleria no ano ao triplo disso daí. Daria o quê? 4 vezes 3, 12, mais o 2 milhões e 14 milhões e 400 mil reais de limite. Então não pode, então tem que proporcionalizar. No ano do início das atividades, você vai fazer uma proporção. Então vejam só, se o limite total, olhando sempre ao limite máximo, que é o da empresa de pequeno porte, é de 4 milhões e 800, 4 milhões e 800 dividido por 12 meses dá 400 mil por mês. Se você vai atuar naquele ano só 4 meses, seu limite naquele ano de receita bruta anual será de 4 vezes 400 mil. Será de apenas 1 milhão e 600 mil reais. Certo? Então lembrar que a proporção vai ser essa. Aí você vai aplicar todas as regras de acordo com essa proporção. Os 20% a mais que você vai poder faturar sem haver retroatividade serão 20% em cima de 1 milhão e 600. 20% de 1 milhão e 600, 320 mil. Então você vai ter, se você faturar até 1 milhão e 920 mil, certo? Ou seja, 1 milhão e 600 mais 20%, até 1 milhão e 920 mil, você sai do Simples, mas só no outro ano. Agora, se você faturar mais do que isso, você sai do Simples de forma retroativa. Vai ter que recolher naqueles 4 meses a diferença relativa a cada um desses tributos, ok? Então dê atenção a esses casos de vedação plena, a opção pelo Simples Nacional. Logo a seguir, na página 631, fala da vedação parcial. Aí vem uma lista de pessoas que não podem optar pelo Simples Nacional, certo? Essa lista também vocês têm que olhar com carinho e tem que olhar para, depois, mais à frente, para várias instituições que são colocadas como de opção possível, né? Que diz assim, ó, mesmo não, esses daí já a lei já diz de cara, esses daqui poderão fazer opção, como aparece lá a lista na página 883. Vocês já devem ter visto que eu não gosto de ficar transcrevendo coisa no livro, mas no caso do Simples Nacional a gente precisa transcrever diversos dispositivos, porque na realidade esses dispositivos eles são cobrados literalmente em prova. E eu gosto de lembrar para vocês também que eu citei o exemplo de escritório de advocacia lá por conta da lei do Simples Federal, mas lembrar que atualmente o escritório de advocacia, serviço de advocatício pode optar pelo Simples Nacional. Mas eu citei aquela decisão para que vocês saibam que o Supremo aceita como válida a colocação de lei na lei de algumas atividades como atividades que não podem optar pelo Simples Nacional. O legislador considera isso plenamente possível. Certo? Não foi a aplicação direta do princípio da isonomia, foi porque o legislador colocou essa possibilidade lá dentro. Inclusive, convido vocês para 8h30, né? A gente vai no Zoom, na bio está aqui o link para vocês. A gente vai discutir algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive uma decisão do dia de hoje, o dia 25 de agosto, em que o Supremo mudou essa ideia sobre interpretação do princípio da isonomia, estendendo o benefício fiscal não previsto na lei, certo? Por decisão judicial, uma decisão histórica que a gente vai comentar hoje, né? Mas eu quero que vocês saibam que esse caso que eu estou citando, esse escritório de advocacia poder optar, não foi decorrência do princípio da isonomia direta por decisão judicial. Porque muitos já diziam, pô, por que escritório de advocacia não pode e escritório de contabilidade pode? Porque a lei no início, a lei do Simples Nacional permitia escritório de contabilidade, mas não permitia a advocacia. Então não foi a justiça que decidiu por enquadrar. Houve uma mudança legislativa bem diferente do que a gente vai comentar hoje às 8h30, que a gente vai discutir uma decisão do Supremo sobre ITBI e essa novidade relativa ao IPI. Muito bem. Logo depois se fala no livro da opção pelo regime, como é que você faz opção pelo Simples Nacional, mas eu quero destacar
dentre os tópicos que aparecem aqui, é que também é cobrado com muita intensidade quais são os impostos, quais são os tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional e os tributos que estão fora da sistemática. Isso a gente vê na página 838 e eu quero aqui que vocês, além de terem essa obrigação de memorizar, aqui acho que dá para você entender bem, né? Você consegue, mesmo sem memorizar, você consegue perceber que tributos estão incluídos na sistemática, porque há uma lógica nisso. Os tributos que vão ser incluídos na sistemática do Simples Nacional, ou seja, aqueles que você vai pagar ao recolher a guia única, então você estará pagando alguns tributos. Nem todos os seus tributos estarão sendo pagos ali, alguns tributos estão fora, mas basicamente os que estão incluídos na sistemática são os tributos que seriam pagos como decorrência de sua atividade, decorrência de sua atividade operacional. Então vejam só, você vendendo mercadorias, você obtém receita, você obtém lucro, certo? Você comercializa mercadoria, se você for indústria, você vende seus produtos industrializados, então naturalmente você tem que pagar aqui tributos. Tributos sobre o lucro, como são o imposto de renda, que é sobre a renda, mas o conceito é bem próximo de lucro, imposto de renda das pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido. Você tem que pagar contribuições sobre sua receita, PIS e COFINS. Contribuição previdenciária patronal, você também teria que pagar. Então você tem várias contribuições, vários tributos que incidem sobre sua atividade fim. Quanto a estados e municípios, se você vende mercadoria, você tem que pagar o ICMS, presta serviços sujeitos ao tributo, tem que pagar o ISS. Então são esses os tributos que estão incluídos na sistemática. Agora, tributos que decorrem de outras atividades que você realiza, que não são da sua atividade operacional, estão naturalmente fora do Simples. Então eu falei, por exemplo, que o IPI, se você é indústria, o IPI sobre as mercadorias, os produtos que você vende, está incluído no Simples. No entanto, se você faz uma importação de um bem, ora, isso não é da sua atividade operacional. Não faria sentido dizer esse IPI sobre o bem que você importou, porque na importação o contribuinte do IPI é o importador, esse bem que você importou para o seu ativo permanente não terá IPI porque você já paga IPI no Simples Nacional. Não, você paga IPI no Simples Nacional dos produtos que você produz e vende. Certo? Então os tributos que incidem sobre importações que você realiza não estão incluídos no Simples. Então você fez uma importação, vai pagar o imposto de importação. Você vai pagar o IPI, vai pagar PIS, COFINS e importações. Então dá para perceber que há uma lógica nos tributos que são incluídos e são excluídos do Simples Nacional. Vejam, se sua empresa tem uma propriedade territorial rural, ora, o ITR está fora disso daí. Se realiza uma operação financeira, crédito, câmbio, operação de seguros, isso não é sua atividade operacional. Então o IOF está fora do Simples Nacional. Mas de qualquer forma, leiam com carinho. Agora leiam raciocinando, vendo, isso aqui é da atividade operacional, está no Simples. Então se vocês olharem, a gente comenta isso na página 838, transcrevendo logo de cara o caput do artigo 13, importantíssimo, todo mundo tem que ter em mente esse artigo, de quais são os tributos que estão incluídos no Simples. Então aparecem lá, imposto de renda de pessoa jurídica, IPI, contribuição sobre o lucro líquido, PIS-PASEP, contribuição previdenciária patronal, certo? Imposto sobre circulação do mercado de serviços, ICMS e o ISS. Então vejam que são tributos da atividade do contribuinte. Só que mais à frente, a gente fala dos tributos não incluídos na sistemática, tributos que você vai ter que pagar por fora, segundo o regime de tributação comum. Então lá na página 839, lá embaixo, a gente fala do artigo 13, parágrafo 1º, que traz, olha, o IOF, o imposto de importação, o de exportação, o imposto territorial rural. Aí aparece imposto de renda sobre situações que não são da sua atividade operacional. Por exemplo, imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos em aplicações financeiras. Sua empresa tem uma grana sobrando, faz investimento em bolsa, compra e vende ações, tem um lucro daquilo ali, vai pagar o imposto de renda. Isso não é sua atividade operacional, não dá para dizer, está incluído no Simples. Isso não é sua atividade empresarial. Investe em renda fixa, tem um rendimento, a fonte pagadora retém na fonte, aquilo ali não vai ser compensado com nada. Seu imposto de renda do Simples Nacional está incluído, que é o imposto de renda da renda que você obtém na sua atividade operacional. A renda, o lucro que você obtém nas atividades, investimento financeiro, são tributados segundo o regime normal de tributação, e a gente já sabe que isso é uma tributação, quem já estudou imposto de renda sabe, tributação definitiva, exclusiva e definitiva. Tributou, você não tem nem como restituir. Pessoa física, você sabe que é assim, né? Já teve gente que chegou para mim dizendo, Ricardo, como é que eu faço para restituir na minha declaração de imposto de renda o imposto de renda que eu paguei no investimento financeiro que eu fiz ao meu amigo? Isso não restitui, não, é tributação definitiva e exclusiva. E o é também para pessoas jurídicas, como aquelas que optam
pelo Simples Nacional. FGTS está fora, cuidado, FGTS o STJ diz que não é tributo, mas aqui, por via das dúvidas, né, se colocou de maneira clara que o FGTS, o empregador, que é um valor que ele vai depositar naquela conta vinculada do empregado, que vai para aquela conta, não tem a ver com a atividade operacional direta da empresa, então também está fora, né? Contribuição da Seguridade Social relativa ao trabalhador, veja, a patronal está no Simples, mas não tem aquela que é retida do contra-cheque do empregado, né? Você já pegou um contra-cheque, se você é vinculado ao INSS, vem lá, contribuição para o INSS, aquela dali, claro que o empregador vai reter do salário do empregado. Não seria muito bom, né? Quem trabalhasse para a empresa do Simples Nacional não iria ter contribuição para o INSS retida porque já estaria incluído no Simples. Claro que não faz sentido. Então leia prestando atenção no que faz sentido daquilo dali, certo? No que faz sentido e o que não faria sentido. Por conta da lógica ajudar você a memorizar. Você vai ver que praticamente tudo você consegue entender sem memorizar. E aí responde qualquer questão sobre esse assunto de maneira relativamente fácil. Tem algumas peculiaridades quanto à substituição tributária, dê uma lida nessas peculiaridades que a coisa consegue andar bem nas provas que você vinha fazer. Chama a atenção especialíssima, dado que a gente está tratando principalmente aqui dos aspectos tributários do Simples Nacional, ao item 15.10, que começa na página 843, em que eu abordo algumas regras específicas existentes para alguns tributos. Tem alguns tributos que, estando dentro do Simples, tem algumas peculiaridades que eu abordo aqui, e existem alguns tributos que estão fora do Simples Nacional, mas mesmo assim vão ter peculiaridades porque você opta pelo Simples. Como assim tributos fora do Simples têm peculiaridades mesmo você pagando por fora? Por exemplo, há uma regra que fala do IPTU do microempreendedor individual. A lei do Simples Nacional permite, ela reconhece uma coisa que já existia na prática. Tem muita gente que tem uma empresa, usando o linguajar comum, né, um empresário, e essa empresa, na realidade, na prática, a sede dessa empresa é seu próprio domicílio. O sujeito, por exemplo, trabalha com informática, instalando alguns equipamentos, trabalha com fazendo manutenção de redes, verificando problemas que acontecem em computadores. Então ele compra mercadorias quando vai entregar essas mercadorias para os seus clientes, certo? Vender para os seus clientes. Ele vai na casa do cliente instalar aqueles equipamentos. Ele usa de um TeamViewer ou de um NDEX para fazer manutenção remota, tudo dentro de casa. Então seria um absurdo exigir que esse cara tivesse uma sede física num determinado local separado de sua residência. O que iria acontecer, como muitos fazem, né? Alugar uma caixa postal só para ter o domicílio fiscal. Pura e simplesmente como domicílio fiscal. Mas na prática, a sede da sua empresa é seu domicílio. Isso foi reconhecido como possível pelo Simples Nacional. Aí no caso do MEI, o microempreendedor individual é um optante do Simples que é tratado com mais carinho ainda pelo legislador, porque ele tem pequenina mesmo capacidade contributiva. Quem pode ingressar no Simples como MEI tem que cumprir alguns requisitos, e o mais importante é que a receita bruta anual seja de até R$ 81 mil. Muito pouca coisa, certo? R$ 81 mil. Então, a lógica é tratar essa criatura de maneira melhor ainda. Não é nem R$ 81 mil de lucro, é de receita bruta, certo? Então, entre os benefícios, se diz que, nesses casos em que ele tem um imóvel que é de uso misto, né? Uso empresarial e residencial, ele ficará sujeito a menor alíquota do IPTU. Veja, o IPTU não está no Simples Nacional. Mas vejam, a Constituição autoriza que o município crie alíquotas diferentes do IPTU de acordo com localização e uso do imóvel. Quanto ao uso, por exemplo, a alíquota pode ser diferente para uso residencial, para uso comercial ou uso industrial. Então imagine que o município colocou a alíquota mais baixa para uso residencial, porque o uso residencial de um imóvel é aquele que mais cumpre intensamente a finalidade social da propriedade urbana, mas imaginou, pô, quem dá uso empresarial também ganha dinheiro com aquele imóvel, produz riqueza, então vamos colocar a alíquota mais alta. Então, nesse caso, o cara tem uso misto, poderia haver dúvida sobre que alíquota utilizar. A lei do Simples Nacional diz que para o microempreendedor individual tem que aplicar a menor das alíquotas, certo? Então, uma regra especial para um tributo que não está no Simples. Bastante interessante isso, né? Então, voltando para cá. Então, a partir da página 843, a gente aborda essas regras especiais aplicáveis a certos tributos,
certo? Então aparece aqui, primeiro a gente fala do imposto de renda sobre rendimento de aplicações financeiras, já comentamos isso, que esse imposto de renda ele é tributado por fora, não entra no Simples Nacional. Depois a gente fala do imposto de renda sobre rendimentos pagos aos sócios. Vou falar aqui não todos os pontos, mas os mais importantes, como o que é cabível numa live, né? Imposto de renda pagos aos sócios. Olha só, a gente sabe que no Brasil a distribuição de lucro ela é isenta. Inclusive, é um dos pontos que mais é criticado no sistema tributário brasileiro, é dizer, olha, só no Brasil, em poucos países, salvo engano, são 3 países no mundo, só esses países não tributam a distribuição de lucros. O raciocínio que foi adotado aqui no Brasil já há algum tempo é o seguinte, se a pessoa jurídica ela tem seu lucro e ele é tributado, depois de pagos os tributos que incidem sobre o lucro, o próprio imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, aquilo que sobra é rendimento já tributado. Quando aquilo é distribuído para os sócios, não poderia haver nova tributação, sob pena dessa nova tributação configurar-se uma bitributação. Mas muitos falam, isso é assim só no Brasil. Na realidade, é em pouquíssimos países, mas tem que lembrar que o grande problema não é exatamente esse, é o estímulo à pejotização. Tem várias pessoas que exercem uma atividade, seria atividade típica de pessoa física, mas utilizando o que a legislação lhe permite, cria uma pessoa jurídica para pagar menos imposto. Então presta um serviço que seria um serviço de pessoa física como pessoa jurídica. Por exemplo, às vezes optando pelo Simples Nacional, o cara consegue pagar menos de 10% de tributação, quando se tivesse como pessoa física, iria pagar 27,5%. Então o sujeito opta pelo Simples e paga bem menos tributo do que aquela outra pessoa que fez o que era mais típico, né? Prestou esse serviço como pessoa física. Então, o problema da distribuição isenta é essa diferença. Acredito que o sistema seria melhor se você colocar que o sujeito, quando distribui o lucro, ele vai pagar o diferencial de alíquota. Né? Se ele pagou só 10, vai ter que recolher mais 17,5. Ou chega na declaração de imposto de renda, abate o que foi pago na pessoa jurídica, um mecanismo para que a pejotização não fica o Estado desesperado, eu quero ver o que é, pejotização artificial. Não precisa se preocupar com isso. Se a tributação for equivalente, a pejotização automaticamente deixa de existir. Mas vamos lá. O Simples Nacional, como as demais empresas, pode distribuir, a empresa do Simples Nacional, lucros sem incidência de imposto de renda. Certo? Aí o que acontece? O legislador previu essa regra para o Simples, mas tomou cuidado com o seguinte. No Simples, como a tributação é feita mediante a aplicação de uma alíquota progressiva sobre a receita bruta, a empresa do Simples não calcula lucro. Ela não calcula lucro. Tributos que incidiriam sobre lucro e receita são imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Só que no Simples Nacional você paga um percentual da receita bruta e um pedacinho daquele percentual equivale a RPJ, um pedacinho a contribuição social sobre lucro líquido. Então não apura lucro. Então como é que você vai dizer que pode distribuir lucro? Qual vai ser o limite disso se você não sabe qual é o lucro? Aí o que é que fizeram? Então vamos pegar emprestada a regra das empresas que não estão no Simples, mas estão na sistemática mais simplória, digamos assim, tributação, que seria o lucro presumido. Porque você tem basicamente lucro real e presumido. O lucro arbitrado é para situações bem específicas, né? Não é o comum, você não opta pelo lucro arbitrado, você acaba entrando nele sem querer, né? Eu não vou discutir isso, senão a live vai ficar longa demais. Mas quem opta pelo lucro real, você vai ter sua receita real e abater despesas reais que você tem, que sejam dedutíveis, para chegar ao lucro verdadeiro que você teve. Receitas menos despesas que realmente foram incorridas e que podem ser abatidas. Lucro presumido não. Você tem uma receita e vai aplicar um percentual sobre essa receita e dizer, presume-se que a empresa que está nesse setor, prestando tal tipo de serviço, 32% do que ela tem de receita é seu lucro, mas você presume um lucro. Então vamos fazer o seguinte, quem é optante do Simples Nacional não apura lucro, mas nós vamos pegar emprestada a regra do lucro presumido, claro que ela não é lucro presumido, nós vamos pegar emprestada a regra para calcular o que seria seu lucro se ela te fosse optante pelo lucro presumido. Então eu calculo, o seu lucro seria, por exemplo, de, sei lá, 32 mil reais. Você tem faturamento de 100 mil, receita de 100 mil, seu lucro seria de 32 mil. Então, se o seu lucro seria de 32 mil, o que você pode distribuir com isenção de imposto de renda é até 32 mil. Não é só 32 mil, até falei rápido demais, é 32 mil menos o que você paga de Simples Nacional, né? Porque se seu lucro é 32 mil, você tem que abater o que você paga em tributo. Então você pega 32 mil, ou seja, o lucro que a empresa teria presumivelmente obtido se fosse optante pelo lucro presumido, menos o que ela paga de Simples, o resto é o que você pode distribuir sem pagar imposto de renda. Se distribuir mais do que isso, vai ter que pagar imposto de renda. Aí você vai dizer, mas
Pode ser que a empresa tenha tido mais do que isso de lucro. E se eu contabilmente apurar que o lucro foi maior? Eu tenho como demonstrar aqui quais foram minhas despesas, tenho como mostrar com cálculos que eu realmente tive lucro maior. Aí o legislador é sensível a isso. Ele cria uma exceção. Ele diz, olha, você só pode atribuir com isenção até esse montante que eu mostrei para vocês como é que calcula, salvo se você demonstrar um lucro contábil maior do que aquele apurado via lucro presumido, usando a regra do lucro presumido, menos do qual você vai bater o valor do Simples Nacional. Então você tem uma regra específica para a isenção. Então você quer distribuir mais, mantenha a contabilidade ok para conseguir apurar o lucro contábil. Tá? Eu comento isso no tópico 15.10.2, certo? Também chama a atenção a regra que permite a concessão de benefício fiscal unilateral por parte de estados e União para desonerar os bens adquiridos pelo ativo permanente da empresa. Basicamente, máquinas, equipamentos, ferramentas. Veja, isso é um estímulo a que a empresa se desenvolva, que a empresa cresça, que ela possa ter acervo para realizar suas atividades. Aí o que é que se diz? Tributos, vários tributos federais, deixa eu até localizar qual é o ponto que isso é colocado. A União poderá simplesmente reduzir a alíquota para zero. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, aqui está no item 15.13, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês que essa desoneração, que é na página eu comento que na esfera federal é IPI, COFINS, contribuição para o PIS/PASEP, COFINS importação, contribuição para o PIS/PASEP importação, certo? Então adquiriu no mercado interno, importou, você vai ter a possibilidade de pagar a alíquota zero se a União reduzir a alíquota para zero. E quanto ao ICMS incidente, também o Estado pode reduzir diretamente a alíquota para zero, de maneira unilateral. Eu estou chamando a atenção do unilateral porque a gente sabe que, quanto a estados, para que ele conceda um benefício fiscal de ICMS, ele teria que obter a aprovação do CONFAS, mas aqui autorizaram diretamente que ele reduza a alíquota para zero. Alguém poderia até discutir a constitucionalidade disso, mas a lógica aqui é para todos os estados ao mesmo tempo, né? A constitucionalidade não foi aferida pelo Supremo, então não havendo declaração de inconstitucionalidade disso, considerem como válido. E também muitos criticam a União poder reduzir a alíquota para zero, né, por meio de ato próprio, certo? Sem lei. Porque vejam que a União é autorizada a reduzir sem lei. Alguém poderia dizer que é agressão à legalidade. Mas eu chamo a atenção daquela decisão do Supremo, vocês devem recordar, a gente fez até um comentário lá atrás, em outra live, quando o Supremo analisou o caso do CREA, que é autorizado o Conselho de Engenharia e Arquitetura, em que ele é autorizado a, por ato próprio, por resolução própria, o CONFER do Sistema Nacional, a fixar o valor da taxa da anotação de responsabilidade técnica desde que obedecido o limite da lei. Deixa eu explicar melhor um pouquinho isso, porque isso tem uma repercussão importante aqui. O que é que acontece? Você passar numa obra, você vê normalmente lá uma plaquinha CREA, aí tem lá anotação de responsabilidade técnica, número tal e o engenheiro que é responsável. Certo? Então, paga-se uma taxa para que o CREA faça aquela anotação de responsabilidade técnica. Essa anotação é importante para que o CREA possa exercer sua fiscalização, ou seja, seu poder de polícia, quanto ao profissional de engenharia e quanto à realização da obra. Então, o CREA exerce poder de polícia e pode cobrar uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Essa taxa, a lei só diz qual é o máximo, o CREA fixa o valor. Houve um ADIM para discutir se isso era constitucional. Porque lembrem, os casos em que as alíquotas de um tributo podem ser alteradas diretamente por ato que não lei, estão colocados na Constituição: imposto de importação, exportação, IOF, IPI, CID de combustíveis e ICMS sobre combustíveis definidos em lei complementar, como sujeitos à incidência monofásica. Poderia o legislador criar outro caso? Eu sempre defendi que não. Mas o Supremo, nessa decisão sobre o CREA, falou de uma tal de legalidade suficiente. Veja, o princípio da legalidade, os americanos gostam de usar uma frase para resumir sua essência, o no taxation without representation. Não haverá tributação sem representação, ou seja, para tributar, os representantes do povo têm que aprovar no parlamento, tem que ter lei. Então aqui é legalidade esse princípio. Já se cobrou isso em prova, a prova do SESC cobrou o que é que seria esse princípio no Brasil. Legalidade, certo? Só que o Supremo diz, olha,
Quando os representantes do povo, por meio de lei, dizem qual é o máximo, você evita abuso do Estado, que o Estado cobre mais do que aquilo. Então isso é o suficiente para garantir o princípio da legalidade. Nesse caso, como uma atividade de fiscalização, atividade técnica, nada melhor do que o próprio Conselho analisar quais são os seus custos para cada caso, para cada tipo de obra, para cada tipo de profissional envolvido, você estipular qual é o gasto que o CREA vai ter e, com base nisso, estipular qual é o valor da taxa, porque a taxa tem que ter uma razoável correspondência com o custo da atividade que o Estado está exercendo. Então, se ele decidiu assim, a gente pode imaginar aqui também uma legalidade suficiente, né, você dizer que a alíquota é tanto e o poder público pode reduzir até zero. Pode até zerar as alíquotas. Veja que essa redução seria benéfica para o contribuinte. Não haverá o risco de taxation without representation, porque o que poderá ser feito without representation, sem representação, será a redução até zero dessas alíquotas. Também chama a atenção a questão da repercussão das imunidades objetivas sobre os recolhimentos feitos pelo Simples Nacional. De cara é bom que a gente lembre, isso a gente comenta no item 15.12, página 850, certo? Existem imunidades subjetivas que são imunidades que protegem o sujeito. Porque só me avisa qual é o tempo que a gente está aqui, que eu não estou tendo o feedback. Temos quanto tempo ainda? 15 minutos. Obrigado. Então, olha só. Existem algumas imunidades que são subjetivas, certo? E essas imunidades subjetivas, elas são imunidades de sujeitos, de pessoas. Quantas imunidades não têm muita repercussão sobre o Simples Nacional, tendo em vista que essas imunidades, elas são aplicáveis a pessoas que não podem optar pelo Simples Nacional. Vejam, os entes federados, União, Estado, DF, município não podem optar pelo Simples Nacional, suas autarquias, suas fundações não podem optar pelo Simples Nacional. Eu sei que algumas empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são imunes. Mas veja, você tem participação do Estado no seu capital social, também estarão fora do Simples Nacional. Então, as imunidades vão ter alguma repercussão aqui, são aquelas objetivas, de objetos. Então, por exemplo, um livro, fisicamente falando, é um produto industrializado, mas vocês sabem que tem imunidade ao IPI. É uma mercadoria, tem imunidade ao ICMS. Então, se uma livraria é optante do Simples Nacional, você não poderia pegar a sua receita bruta e aplicar o percentual que aplica para todo mundo e dizer que ela recolha. Porque aí você faria com que não valesse, com que não fossem aplicáveis as imunidades para aquela instituição. A imunidade tem um objetivo, né? A imunidade do livro, por exemplo, é para baratear o acesso à cultura, à informação, desonerar a livre manifestação do pensamento, certo? Então, quando se dá a imunidade, ela tem que repercutir no Simples Nacional. Então, o que se faz? Na prática, a lei complementar não deu instruções quanto a isso. No entanto, quando lembrar que temos um órgão muito importante na sistemática do Simples Nacional, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, que regulamenta vários aspectos dessa lei complementar. Então, o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele editou uma resolução e na resolução deu a solução para isso. E a solução dada foi a resolução, está na resolução número 140 de 2018, artigo 30, e eu, depois de comentar todo esse tópico, eu transcrevo o dispositivo. A resolução foi bem simples, a solução dada. Você que tem imunidades objetivas vai somar as alíquotas dos tributos que não são abrangidos pela imunidade. Tudo bem, a livraria tem imunidade quanto à venda do livro, mas não tem imunidade ao imposto de renda das pessoas jurídicas, porque a imunidade é do objeto, o livro. Não se paga ICMS, não se paga IPI, que seriam tributos que incidiriam sobre o livro. Mas ela tem que pagar imposto de renda sobre a renda que obtém. Então você vai somar as alíquotas dos outros tributos. Somar a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS-PASEP, certo? COFINS. Então somar essas alíquotas e aplicar, deixando de fora só o que é abrangido pela imunidade, como é detalhado no dispositivo. A gente depois fala dos percentuais de incidência e repartição das receitas, já comentamos aqui que você tem, de acordo com a atividade que você exerce, as tabelas do Simples Nacional. Se exerce mais de uma atividade, vai ter que segregar as receitas para aplicar as tabelas em separado. Vejam que não é tão simples assim como o nome indica, certo? Aparecem lá também nessas tabelas quais são os percentuais dos seus recolhimentos que equivalem a cada tributo. Por favor, quando faltar 5 minutos, me faz um gesto. Tá? E tô aqui naquela live mais artesanal, né? Por isso que eu estou pedindo essas informações. Eu não estou tendo acesso nem a tempo, nem ao que vocês estão comentando, infelizmente. Então, deem atenção a esse aspecto, dê uma olhada como é que a coisa funciona. E tenham atenção também a
questão lá no FIS sobre os processos de fiscalização e de processo judicial também, processos judiciais quanto ao Simples Nacional. Se vocês olharem, lá no item 15.20, a gente fala de uma fiscalização compartilhada. Disse a Lei Complementar 123 de 2006, no seu artigo 33, prevê o compartilhamento de fiscalização entre a Secretaria da Receita Federal e as de Fazenda ou Finanças ou Receita dos estados, DF, municípios. De forma que todo mundo pode fiscalizar, que é uma preocupação quando se fala em Simples Nacional. Lembra, ele é nacional porque envolve também o ISS e o ICMS, tributo estadual e tributo municipal. Então havia uma preocupação até dos fiscos, né? Olha, a maioria dos tributos é federal. A Receita Federal vai querer engolir os fiscos estaduais e municipais e praticamente fiscalizar tudo e a gente vai ficar a ver navios contra boa parte das empresas que estão no nosso âmbito territorial. Quando na realidade tem se feito praticamente o contrário. A Receita Federal não tem tanta perna quanto tem os fiscos estaduais e municipais para ir pegar as empresas menores. Então, na realidade, o que se fez foi a fiscalização conjunta, de forma que qualquer ente pode fiscalizar as empresas que estão no seu território, que lhe devam tributo incluído na sistemática do Simples Nacional. Então, se a empresa está no estado de Sergipe, está lá em Itabaiana, terra dos caminhões, né, lá em Sergipe, e ela presta serviços, ela pode ser fiscalizada, serviços sujeitos ao ISS, tá? Ela pode ser fiscalizada tanto pela União quanto pelo município de Itabaiana. Se ela vender mercadorias também, ela também pode ser fiscalizada pelo estado de Sergipe, certo? Então qualquer um que tenha tributo incluído na sistemática pode fiscalizar. E aí vem um detalhe muito importante. Quando se fiscaliza e se descobre, por exemplo, uma omissão de receita, a empresa teve uma receita que não foi declarada, a consequência é que qualquer dos entes que tem competência para fiscalizar pode lançar o tributo todo. Todos os tributos estão incluídos na sistemática, porque o recolhimento não é unificado, que alguém poderia dizer, olha, se Itabaiana percebe que a empresa, durante aquele ano, omitiu receita no montante de 200 mil reais, teve 200 mil reais de omissão de receita, então o município de Itabaiana, como ele é titular apenas do ISS, incidente sobre aquela receita, ele deveria olhar lá para aquela faixa de receita, para o que foi omitido, qual seria o percentual equivalente ao ISS, lançar o ISS dele e sair de cena. Mas não. Se diz que qualquer dos entes que tem competência para fiscalizar deve lançar, tem competência para lançar tudo. Então vai aplicar a alíquota cheia. Certo? Aplicar a alíquota cheia cobrando o tributo todo. Se, por exemplo, a empresa é um prestador de serviço tem em vários municípios de Sergipe, qualquer desses municípios pode fiscalizar. Claro que, para evitar duplicidade, as autuações têm que ser comunicadas para que todos saibam e não aconteça, não corra-se o risco de muitos entes federados fazerem autuações semelhantes, o que geraria uma confusão gigantesca. Então, todos podem fiscalizar. Inclusive, isso gerou uma mudança no meu livro, quando eu passei a analisar, eu enxerguei nisso daí, sob certo aspecto, uma solidariedade ativa. Que até eu comentava, inclusive, a ESAF, nem foi mais de prova de concurso público, em um concurso para fiscal do Rio Grande do Norte, transcreveu uma questão, foram vários tópicos do meu livro, várias frases que foram retiradas de lá, e uma delas dizia que a rígida repartição de competências existente no direito tributário brasileiro impede a existência de solidariedade ativa em direito tributário. Porque, veja, Constituição rígida, diz quem é que pode cobrar cada tributo, então só pode aparecer cobrando o tributo ou aquele ente que criou o tributo tem competência para criar e cobra, ou a pessoa a quem ele delegou a capacidade ativa, a pessoa que recebeu o poder de cobrar, arrecadar, fiscalizar aquele tributo. Então não poderia aparecer mais de um ente. Quando aparecesse mais de um ente competente, é porque um dos dois está errado, está havendo bitributação. Se aparecerem dois municípios querendo cobrar IPTU sobre o imóvel todo, um deles está errado. Porque o imóvel não pode estar em dois municípios integralmente ao mesmo tempo. Certo? Então, eu sempre disse isso, só que depois, analisando a lei do Simples Nacional, eu passei a dizer, olha, depois quando regulamentar a fiscalização conjunta, eu digo, olha, pelo menos quanto ao aspecto de fiscalizar e lançar o tributo, a gente sabe que é com o lançamento que é feita a cobrança, existe uma solidariedade ativa, porque a empresa lá que está em Itabaiana pode ser objeto de lançamento tributário feito tanto pelo município de Itabaiana quanto pela União Federal. Se tiver em outros municípios, também poderá ser lançado o Simples Nacional,
sobre o valor total por qualquer desses entes. Então, ao menos no tocante ao lançamento, que é o mecanismo com o qual se cobra o tributo, existe sim uma solidariedade ativa nesse caso, ok? Então, olhe para como funciona essa fiscalização em conjunto, certo? Que todos eles têm competência para fiscalizar. Olhe também quanto ao processo administrativo fiscal, né? Como é que esse processo administrativo fiscal vai atuar, certo? Mostra-se que você vai fazer impugnação que vai ser julgada pelo órgão administrativo julgador daquela esfera que fez a autuação. Então, se for o Estado que fez a autuação, você impugnou, você vai ter o processo administrativo tributário daquela esfera como sendo responsável pela análise. O município pode delegar essa função, porque pequenos municípios podem ter um órgão julgador, ter uma estrutura de julgamento muito pequena, então pode delegar essa competência para ser julgado pelo Estado. Também se autoriza na lei que se cria até órgão específico para não empanturrar o órgão julgador, em alguns casos, pode ser um órgão específico, para não empanturrar o órgão julgador do seu processo administrativo tributário natural, o que já existe lá para julgar o ICMS, por exemplo, no Estado. Então você pode criar, para algumas hipóteses, o órgão julgador em separado, certo? Fala-se também mais à frente do processo judicial, mostrando que quem quer ajuizar uma ação para discutir os impostos e contribuições, todos que estão no Simples Nacional, deve ajuizar perante a União Federal, em face, melhor dizendo, da União Federal, certo? Que vai ser representado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ok? Falando que os estados também vão colaborar com a União no tocante a discussões sobre ICMS e ISS, afinal de contas, são especializadas, então as procuradorias de estados e municípios vão ajudar nessa atividade. Existem exceções a essa regra, você ajuiza sempre em fase da União, porque, por exemplo, mandado de segurança. Mandado de segurança você ajuiza para atacar o ato da autoridade coatora. Aí seria complicado se, por exemplo, a autuação está sendo feita pelo Estado, a autoridade coatora é estadual, porque a gente viu que qualquer autoridade de qualquer dessas esferas, né, a autoridade competente para lançar pode lançar todo o tributo, né, todos os tributos do Simples Nacional num lançamento só. Então, claro que o mandado de segurança, como vai atacar o ato da autoridade coatora, aí você vai... não vai ser perante a PGFN. Se a autoridade coatora é estadual ou municipal, você vai para a justiça estadual litigar e quem vai atuar nesse caso será a respectiva procuradoria. Se você for discutir o tributo que é exclusivamente de competência estadual ou municipal, também vai ser uma exceção a essa regra, tá? Quando é questão de delegar também, você também não vai seguir essa regra, que vai ser tudo perante a União. E logo à frente eu falo das instâncias gestoras do Simples Nacional, falando do importantíssimo CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e o Comitê para a Gestão da Rede Nacional de Simplificação de Registro e Legalização de Empresas e Negócios, porque na realidade, como eu falei para vocês, existem regras no Simples Nacional que são regras que vão facilitar a vida do sujeito. Tem normas de direito registral que têm que ser cumpridas para que a burocracia não acabe inviabilizando as empresas que são microempresas e empresas de pequeno porte que precisam de toda essa proteção. Nas últimas vezes eu fui derrubado pelo Insta, estou tentando evitar que isso ocorra novamente, já estou no fim. Então, a todos, muito obrigado por terem nos acompanhado durante todo esse projeto belíssimo, que eu fico com muito amor mesmo. Então eu vou pedir que coloquem no site da editora as outras lives que fizeram, para que fiquem todas disponíveis lá, para que vocês estudem o nosso livro de Direito Tributário acompanhado pelo autor. Essa é a ideia, estude com o autor. Quem está lendo o livro ao mesmo tempo que vê as lives, tenho certeza, tendo um rendimento muito maior, se preparando em muito maior nível para as provas de concurso público. E para você que não acompanhou todas as lives, está com o livro na mão e quer acompanhar, vou garantir para vocês que em breve, nessa semana, se possível ainda nessa semana, a editora colocará todas as lives no seu site. Muito obrigado a todos, muito obrigado de coração mesmo, e convido a todos vocês para daqui a pouquinho, 8h30, tá aqui na bio a descrição do link do Zoom, acompanhar os comentários sobre as importantíssimas decisões do Supremo, inclusive uma de hoje, que muda um paradigma em direito tributário. Até lá, bons estudos, tchau, tchau, beijo no coração.